Ferreira triunfou na BP Ultimate Baja TT-ACP. A segunda vitória da carreira do jovem piloto, numa prova onde a emoção e a competitividade também marcaram presença. Grândola e Santiago do Cacém receberam a segunda edição da BP Ultimate Baja TT-ACP, depois de, em 2021, a prova ter sido cancelada devido à Covid-19. A prova, organizada pelo Automóvel Clube de Portugal, contou com um parque automóvel recheado e mais de 50 pilotos a alinhar na linha de partida. Emoção foi a palavra de ordem do fim de semana, onde houve vários candidatos à vitória. Sagrou-se campeão nacional de todo o terreno pela última vez em 2020. No ano seguinte não fez parte da lista de inscritos do campeonato e quis voar mais alto. Em janeiro de 2022, aventurou-se pela quarta vez no Dakar. Miguel Barbosa foi um dos pilotos que alinhou em Grândola. Ele que venceu a primeira edição da prova. Vamos dar o nosso máximo, queremos lutar pela vitória. Sabemos que vamos estar perante uma lista de inscritos de luxo, com excelentes equipas, excelentes carros, excelentes pilotos e, portanto, eu acho que isso é ótimo para o público, ótimo para a competição. E como já é habitual, antes dos automóveis se aventurarem no pó, pilotos, navegadores e carros mostraram-se ao público presente na cerimónia de partida que foi realizada na Vila de Grândola. Grândola e Santiago do Cacém são os anfitriões da Baja TT-ACP. Em 2020, o Centro de Operações esteve em Santiago e este ano foi a vez de Grândola. Há assim uma rotatividade entre os dois municípios que se mostram entusiasmados por receber a prova do todo-terreno e, com isso, chamar pessoas para conhecer o Alentejo litoral e impulsionar a economia. Queremos que esta prova continue e que temos que continuar a investir porque, tanto do ponto de vista desportivo como do ponto de vista do desenvolvimento do município, achamos que é importante a promoção do município. Do ponto de vista daquilo que é a economia local, a promoção do território, eu tenho dito imensas vezes, os grandes eventos desportivos são cada vez mais formas importantíssimas de promover os territórios, aquilo que tem de importância para a economia local. Grândola e Santiago de Cacém têm condições únicas para fazer uma Baja TT, porque tem todo o tipo de terrenos, tem areia, tem percursos rápidos, tem tudo isso. Então, sítio onde as pessoas podem treinar para os Dakars, para as provas lá fora, porque tem todas as condições de terreno que não há nenhuma igual em Portugal. E antes de passarmos à competição... Estamos aqui na partida para o prólogo, é aqui que começa a Baja ACP, propriamente dita, começa a verdadeira competição. É um troço curto de 6 km, que serve para delinear a ordem de partida para o primeiro setor seletivo. É um troço muito curto, já o pude reconhecer, é um troço difícil, com muitas armadilhas, fácil de cometer erros. Tem um bocadinho de tudo, temos aqui inicialmente nesta zona de espetáculo uma sequência de esquerdas e direitas em piso duro, que é bom para o público ver. Entramos numa zona mais arenosa e com algumas ribeiras e lama e terminamos aqui num estradões muito rápido, já a chegar aqui ao fim, portanto vamos com calma, ver como é que corre. Estamos a sair da primeira curva do prólogo e entrar na segunda, que são duas curvas bastante pronunciadas, que são uns ganchos largos. Dá para fazer com alguma velocidade, mas há que ter atenção. Estamos aqui à saída da curva 2, uma curva que temos de tentar sair da melhor maneira possível em carga, para não prejudicar a pequena reta que temos a seguir.
para chegarmos o mais depressa possível lá para a curva seguinte. Temos aqui esta pequena lomba, possivelmente ao saco que aqui chegamos os carros vão saltar um pouco, mas nada de especial e certamente será passada a fundo com os carros de hoje em dia que temos, que aguentam tudo, será passada no máximo da velocidade. Entramos agora aqui numa parte do circuito do prólogo um bocadinho mais arenosa. É preciso ter algum cuidado com a passagem dos carros, começam a ficar regos fundos e há que ter cuidado para não causar um acidente. Continuamos aqui numa zona arenosa, agora acompanhado aqui de um lago, talvez das zonas mais bonitas do prólogo. É uma zona que também é muito encadeada, mas muito rápida, há que ter cautela que há sempre cepos e valas lá de fora, portanto não convém sair da pista. Na parte final do prólogo, sem dúvida a parte mais rápida do circuito, que certamente vamos atingir a velocidade máxima que é permitida no regulamento, que é aos 170 km/h, e depois temos aqui uma travagem muito difícil, que escorrega muito, para finalizar com 2 curvas o setor. Explicado o prólogo, seguimos para a ação. João Ferreira e Tiago Reis foram os mais rápidos e acabaram mesmo por empatar no cronómetro até ao 10º de segundo. Posto isto, o desempate teve de ser feito pelo 100º de segundo. A vitória do prólogo acabou então por sorrir a João Ferreira e David Monteiro. Tinha muita mudança de piso, portanto tínhamos que ir com alguma cautela e escorregava muito, mas conseguimos fazer um bom resultado. Tivemos uma pequena acidente de estrada, mas faz parte. Estamos muito contentes, fizemos o mesmo tempo, foi para uma centésima, isto não representa nada. Alejandro Martins e José Marques foram os terceiros na tabela, mas na prática os segundos mais rápidos. A dupla ficou a apenas 0,2 de segundo de Ferreira e Reis. Miguel Barbosa e Pedro Velosa terminaram na 4ª posição e Marcos Baumgart foi o 5º. Um prólogo diferente, marcado por um incidente quando a Ford de Nuno Madeira quase virou. Mas o piloto conseguiu colocá-la novamente direita e seguir caminho. João Ferreira optou por arrancar na 2ª posição, atrás de João Ramos, que escolheu abrir o troço. E depois de ter marcado presença no Rally de Faf, liderar o CPR e ainda ter sido o melhor português da prova, Armindo Araújo esteve no Alentejo para apoiar os pilotos de todo o terreno. Já fiz algumas provas de carro, já fiz de moto, já fiz da SSB o Porto Alegre o ano passado com, felizmente, um bom resultado e o meu futuro poderá passar pelo todo terreno, portanto convém-me estar sempre por perto, a ver as equipas, falar com os pilotos, ver o terreno e quem sabe se um dia não estarei aqui nesta modalidade. Uma das novidades da 2ª edição da BP Ultimate Baja TT ACP foi o Roadbook, ou seja, mais navegação e menos sinalética nos troços. Um desafio para pilotos, mas um desafio ainda maior para os navegadores. Com estas alterações, vem aqui puxar um bocadinho mais à navegação, os caminhos não vão estar fechados nos cruzamentos, vão ter uma distância de 100 metros, portanto vamos ter que estar aqui com uma concentração redobrada e isto vai fazer com que a prova seja mais disputada ao nível da navegação e que o navegador tenha aqui um papel de extrema importância. Isto vai de encontro às provas internacionais e as provas mais de deserto, em que há poucas marcações e dá-nos aqui também um prazer adicional. Um prazer acrescido que estimula
o improviso. Vamos para um percurso que é secreto e isso é um dos fatores que nos faz estar mais apaixonados por esta modalidade, por ser o improviso e por de facto serem troços longos, que puxam mais por nós também, que puxam mais a nossa capacidade física e mental. Tiago Reis e Walter Cardoso estavam bem lançados na classificação, no entanto, já na parte final do setor seletivo sofreram um aparatoso acidente. Piloto e navegador foram levados ao hospital por precaução. Mais tarde, Tiago Reis reagiu nas redes sociais dizendo que tanto ele como o navegador estavam bem. O piloto agradeceu ainda o apoio e a preocupação e deixou uma palavra ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Grândola, que, por estarem perto do local do acidente, foram prontos no socorro. As Toyota Hilux assumiram o domínio da tabela classificativa no primeiro dia de prova, com Christian Baumgart a terminar o primeiro setor na liderança. Nos últimos 30 km do troço, o piloto brasileiro encontrou o ritmo certo para subir posições na tabela geral. Com muita areia, muito pesada, e a gente tinha que ter muita calma no carro, ter sempre a parte, quanto piloto, navegador bem alinhado com a prova, que era muito difícil de errar, acertar os trechos e tinha que toda hora trocar a marcha para poder deixar o carro flutuando, para poder fazer com que o carro tenha a melhor tração na areia, porque foi muito difícil. Com uma diferença de cerca de 16 segundos para o primeiro lugar, ficou a Toyota Hilux de João Ramos. O piloto da Dama Negra entrou cauteloso, uma vez que não podia correr riscos que se traduzissem num possível abandono, depois de não ter concluído a primeira prova do calendário, em Beja. Ainda assim, manteve um bom ritmo e a toada certa para terminar o primeiro dia na segunda posição. Fiquei surpreendido realmente porque ia a ganhar bastante no início, na areia que perdi mais, mas claro que o somatório é muito positivo, estou agora em segundo e está tudo em aberto para amanhã. Já o terceiro lugar do setor seletivo revelou-se uma surpresa. Pela primeira vez a conduzir a Toyota em piso seco, Adroaldo Vichimer chegou a liderar os primeiros 80 km da prova. O também piloto brasileiro mostrou-se animado com a nova experiência. Depois de vencer o prólogo, João Ferreira terminou o dia na quarta posição. Teve um início de setor complicado e, apesar de se sentir confortável, a performance não estava a ser a melhor. No entanto, a meio do troço, a confiança aumentou, tal como o ritmo. O quinto posto ficou reservado para Alejandro Martins. Com uma toada forte, o piloto do Mini John Cooper ficou a 1 minuto e 47 segundos da liderança. No meio do troço para a frente conseguimos ir para um ritmo forte, entre os mais rápidos, e não recuperámos algum tempo. Estamos em quarto, sim, apenas. Descemos de primeiro para quarto, estamos a 55 segundos do Christian, acho que é o que está em primeiro. Amanhã são 110 km, tudo pode acontecer e ainda vamos a tentar atacar a vitória. Eu agora à tarde fiz quinta geral, ainda acho que podemos lutar pelo pódio. Vencedor da primeira edição da prova, Miguel Barbosa foi o sexto da tabela classificativa. Ao volante da Toyota Hilux, o piloto sentiu algumas dificuldades em encontrar o ritmo certo e conseguir alcançar as posições cimeiras. João Dias fechou o primeiro dia na 7ª posição da geral. O piloto da Santag Racing Team foi ainda o mais rápido entre os T3. Dias não entrou da melhor maneira, no entanto conseguiu recuperar o tempo perdido no cronómetro. Isto é muita areia, não estávamos à espera de tanta areia e não acertámos na pressão de pneus, tivemos depois a neutralização ao meio que deu para baixar um pouco a pressão e aí ataquei e deu para recuperar o tempo e voltar à liderança. Em janeiro estreou-se nos Auto no Dakar. Em Grândola fez a primeira participação no CPTT. Luís Portela Moraes encerrou o primeiro setor seletivo no 8º lugar da geral, mas foi o mais rápido da categoria T4. Ando aqui a lutar com os T3, que são um bocadinho melhores do que o meu carro em termos de velocidade de ponta, principalmente com dois pilotos muito bons, que é o Alexandre e o João. Ao volante uma Ford Ranger, Filipe Barreto fechou o dia na 9ª posição, à frente do Opel Mokka de Nuno Matos, que encerrou o setor sem qualquer contratempo.
Nos T3, Marco Franco foi o segundo mais rápido e Alexandre Pinto o terceiro. Já nos T4, Filipe Barreiros e João Paula fecharam o top 3 de sábado. Nuno Tordo impôs um ritmo forte entre os pilotos da categoria T8. Ainda numa fase de habituação à Nissan Navara, o piloto contou com um experiente navegador ao lado, Nuno Rodrigues da Silva. É tudo muito estranho porque o carro, nunca tinha andado com o carro em areia, tive que me habituar mais uma vez. Andamos calmos, venho com um navegador que também me ensinou um pouco a andar na areia, que teve um papel muito importante. Aos comandos de um BMW X5, Ricardo Nascimento terminou o dia na segunda posição da categoria, à frente do Porsche de Michael Brown. Nos T2, Simão Comenda foi o mais forte, à frente de João Franco e Joel Marrazes. Tivemos alguma dificuldade em vencer a areia e tivemos um problema na embreagem, começou a patinar e tal, mas chegámos ao fim e estamos bem classificados. Vamos ver amanhã se o carro aguenta. No início do mês de março, Paulo Fiuza e Nuno Rodrigues da Silva deram formação num curso de navegadores. E desse curso foi sorteado um navegador para fazer uma prova do CPTT. A sorte sorriu a Soraya Chambel. Foi falar muito, ditar o roadbook em casa sozinha, aprender e principalmente também conversar com o David, saber o que é que ele queria ouvir, o que é que ele queria saber, que notas é que ele queria que eu lhe desse, distâncias, abreviaturas, o que fosse. Isso também é muito importante, falar com o piloto. Entrou no curso, veio comigo a uma prova e possivelmente irá fazer o resto do campeonato, porque se portar amanhã como se portou hoje, se calhar vou ter que levar mais vezes, não é? Esta vargem é diferente das outras, tem troços em areia, mas areia tipo areia do mar, não é areia de dunas, que também tem zonas onde tem areia e simultaneamente raízes de árvores que são pedras e que se torna difícil. O que ela também torna ainda mais interessante, mas, ou melhor, mais desafiante e mais difícil, é que esta prova muda radicalmente várias vezes o tipo de terreno que vamos. É muito desafiante e é muito positivo para nós, queremos ir fazer corridas lá fora, preparar os pilotos portugueses para as corridas lá fora. Você tem que saber soltar mais o carro, né? Você não pode ficar com o carro muito preso, porque a partir dos 100 km por hora ele começa a flutuar. Então, se você ficar freando muito e tal, ele para e você tem que vir galgando até você chegar nesse ponto aí. É muito mais desafiador. Passamos para o último dia de competição e para o segundo setor seletivo, com tudo em aberto quanto ao possível vencedor. João Ferreira e David Monteiro continuam imparáveis. Depois de vencerem a primeira prova do campeonato, voltaram a brilhar nos troços alentejanos, arrecadando a segunda vitória consecutiva da temporada. Num dia que se revelou perfeito para a dupla. Desde o primeiro quilómetro que fomos sempre a atacar o máximo que podíamos, vinhamos sempre a ganhar tempo ao primeiro classificado. Ontem, efetivamente, o dia não correu como gostaríamos, não conseguimos pôr um ritmo forte de início, mas as corridas são mesmo assim, há alturas que conseguimos impor o nosso ritmo e andamos confortáveis e outras vezes não. O segundo posto da tabela da classificação geral foi assegurado por João Ramos e Filipe Palmeiro. O início foi complicado para o piloto, que não estava a conseguir ganhar ritmo devido às constantes paragens em zonas de controlo. Ramos acabou por perder tempo precioso para os adversários, mas assim que encontrou o ritmo certo, não deu tréguas a ninguém. Na parte final foi realmente no máximo que podia dar, pelo menos para alcançar a segunda posição, porque eu já havia perdido também. E nesse sentido foi excelente. Depois do quinto lugar no primeiro dia, o piloto da AM48 ascendeu à terceira posição da geral, sendo o segundo mais rápido no setor seletivo. Tal como disse ontem, eu fico satisfeito quando chego ao fim e dou uma melhor e as coisas correm bem. Dei mais uma vez uma melhor, fizemos um pódio, fizemos terceiro lugar. E portanto estou muito contente. Numa participação pontual no campeonato, Miguel Barbosa e Pedro Velosa terminaram a prova na quarta posição da geral. Apesar do segundo dia ter corrido melhor que o primeiro, o piloto continuou sem encontrar o ritmo
para bater os adversários. Conseguimos melhorar, sentimos mais confiantes com o carro. Sem dúvida que para este tipo de provas, são provas realmente ao sprint e são verdadeiros ralis, temos que fazer outro tipo de preparação, outro tipo de setup e o carro tem que estar a outro nível. Líder no primeiro dia, mas quintos à geral no final da prova. Christian Baumgart e Beto Andriotti não tiveram um segundo dia de prova fácil. O piloto brasileiro ainda rodou na primeira posição, mas um furo e alguns problemas mecânicos fizeram-no cair alguns lugares. A dupla foi ainda penalizada por excesso de velocidade numa zona controlada. A prova foi muito difícil, muito sinuosa, muita areia, trecho de alta, muita navegação principalmente. Quem também está a mostrar um bom andamento é Francisco Barreto, navegado por Carlos Silva. Da 9ª posição subiu até ao 6º lugar da classificação geral. João Dias terminou a prova alentejana na 7ª posição. O piloto lutou contra alguns contratempos durante o setor seletivo. Ainda assim geriu a corrida da melhor forma para alcançar também a primeira posição da categoria T3. Foi gerir até ao fim o aquecimento do motor, agora esta parte aqui esta herdade no final, que era muita areia, que 15, 20 km de areia, o carro começou a aquecer muito, tive que dosear o pé. Edgar Reis e Rafael Lutas também escalaram várias posições na tabela classificativa. Foram 14º no primeiro dia e no segundo foi pôr prego a fundo para subir à 8ª posição geral. O mesmo aconteceu com Luís Recuenco e Sérgio Peinado, que subiram 3 lugares na classificação, terminando a prova na 9ª posição à geral. O top 10 da segunda ronda do calendário do CPTT ficou completo com Adroaldo Vicimar e Rafael Capuani. O pódio da categoria T3 ficou completo com Filipe e Maria Carvalho e com a dupla Mário e Rui Franco. Na categoria T4, Luís Portela Moraes foi o mais rápido. No entanto, já depois do final da prova, foi desclassificado. Por isso, Filipe Barreiros e Gonçalo Magalhães ocuparam a primeira posição da classificação, à frente de João Paula e Nuno Mota Ribeiro. Entre a categoria T8, Nuno Tordo voltou a impor a toada certa para assegurar a segunda vitória do ano. Terminou a prova satisfeito com o resultado que o coloca na liderança da categoria. Foi um fim de semana perfeito. Desde o princípio correu bem no prólogo, correu bem no primeiro setor, correu bem no segundo setor. Para mim e para nós, para a equipa, foi uma vitória, foi a primeira vez com a carrinha neste tipo de piso. Ricardo Nascimento e Ricardo Brito seguraram a segunda posição dos T8, assim como Michael Brown e Ivo Santos, que completaram o top 3. Nos T2, primeira vitória do ano para João Franco e Pedro Inácio. No final, fica o balanço positivo de mais uma etapa. Conseguimos completar os nossos objetivos, foi uma corrida muito gira, disputada por segundos no T2. Francisco Dias e Mário Feio foram os segundos à frente da dupla Joel Marrazes e José Motaco. A boca por fora. E assim foi para a estrada mais uma prova do calendário do Campeonato de Portugal de Todo o Terreno, AM48. Uma prova organizada pelo Automóvel Clube de Portugal que terminou com um balanço positivo. Os concorrentes estão muito satisfeitos com a prova, quer os concorrentes de motas e SSVs, quer os concorrentes de auto, e isso no fundo é que é a verdadeira medida do sucesso da iniciativa. A caravana do Todo Terreno segue agora até à Baja TT, a oeste de Portugal, que se realiza entre 6 e 8 de maio. Até lá!
Kia. Movement that inspires.